Capítulo 12. A Era da Ansiedade. Um convite a falar para os bilionários. Marco Polo havia acabado de tomar café da manhã com Sofia. Dentro de 30 minutos sairia para seus intrigantes debates. Era necessário relaxar um pouco no saguão do hotel. Sentou-se no estofado, respirou profundamente e disse para sua assistente: "Está animada? Hoje o dia será intenso." Antes que ela lhe respondesse, o dia já se iniciou de forma intensa. Um estranho personagem bradou o nome dele no meio do movimentado saguão. "Doutor Marco Polo? Doutor Marco Polo?" Sofia, preocupada, indagou: "Quem será?" O psiquiatra olhou para trás. De repente, um homem de 40 anos, trajando um terno Armani, preto e impecável, com gravata de seda bege, portando um relógio de ouro cravejado com algumas pedras preciosas, se aproximou e falou em voz baixa: "Doutor Marco Polo, meu nome é Steve Bauman." "Eu o conheço?" "Não, mas eu o conheço. Pelo menos conheço algumas de suas ideias, através de seus livros e dos debates transmitidos pela internet." "Aceitaria um convite de última hora?" "Convite? Para quê? Quando?" "Depois de amanhã à noite, às 8 horas." E se aproximou dele como se fosse dizer algo secreto. "Para falar aos homens mais ricos do mundo." Sofia, pegando o braço de Marco Polo, tentou expressar uma advertência. "Não caia nessa." "Está brincando?" retrucou Marco Polo. "Nunca falei tão sério. Aqui em Jerusalém está sendo realizado em segredo um encontro dos homens mais ricos do planeta, segundo a lista da Forbes. Sou um dos organizadores. O governo de Israel convidara a casta de bilionários com seus familiares para visitar seu país e conhecer sítios arqueológicos, alguns recentemente descobertos e que somente pesquisadores eram autorizados a explorar. Israel tem um aparato de segurança inigualável para receber os bilionários", disse ele em voz baixa, e acrescentou: "Quer promover o país." "Mas não havia ninguém escalado para dar essa conferência?" indagou Sofia, desconfiada. "Sim, claro, mas o palestrante sofreu um infarto ontem e está internado. Alguém como o senhor poderia substituí-lo à altura. Os bilionários gostam de ouvir pessoas polêmicas." "E quem disse que sou polêmico?" perguntou Marco Polo. "Muitíssimo polêmico", confirmou Sofia, interrompendo a conversa. "Preciso de uma resposta agora", insistiu o organizador do evento. "Mas são $30.000. Era muito dinheiro para um tempo tão curto. Mesmo assim, Marco Polo recusou. "Não tem nada a ver com o dinheiro, senhor. Estou aqui nesta misteriosa cidade fazendo uma pesquisa que está abalando meu cérebro. Sinto muito. Preciso me concentrar. Eu sei o que está fazendo aqui. Sabe? Sim, seus debates viralizaram como a peste negra, mas no bom sentido, é claro", disse com um sorriso maroto. "Você é tremendamente ousado em tentar estudar a mente do homem mais famoso da humanidade. Se fosse há alguns séculos, estaria torrando numa fogueira. Então o senhor entende o porquê não posso ir." Mas Steven Bauman não se deu por vencido. Sentindo-se preterido, logo ele, que era um líder entre os homens mais abastados do capitalismo, foi arrogante. Não entendo." E para convencer Marco Polo, tentou apequenar a sua pesquisa. "Aliás, não é incoerente um intelectual do seu nível estudar a mente de Jesus? Não é um desperdício de tempo estudar religião?" Marco Polo reagiu à provocação. "Quem disse que estudo religião? O mal dos espertos é achar que os que pensam diferente são estúpidos." "Não, eu não quis." "O senhor é um dos listados pela Forbes?" "Não, sou milionário, mas ainda não bilionário. Talvez em 3 ou 4 anos, quem sabe." "Quantas horas o senhor trabalha?" "De 12 a 14 horas por dia." "Mas por que a pergunta?"
Que idade o senhor tem? Marco Polo emendava uma pergunta na outra. 50 anos, mas... Para um mortal que está descendo a curva da existência, que em breve irá para a solidão de um túmulo, que já viveu 60% da vida média de um ser humano de sua sociedade, não é incoerente querer ser um dos homens mais ricos do cemitério? Talvez, mas... Sabe quantas células tem o corpo humano? Não tenho ideia, falou constrangido o organizador do evento dos bilionários. Mais de 10 trilhões, comentou Marco Polo. Sabe quantas delas estão preparadas para morrer? Nem imagino, respondeu Bauman, perturbado. Nenhuma delas. Por isso, o coração parece sair pela boca quando estamos em perigo. Os pulmões aumentam sua frequência para absorver e queimar mais oxigênio, e uma nuvem de substâncias invade a corrente sanguínea para nos preparar para fugirmos do risco de morrer. Acha incoerente as células terem uma inteligência existencial para a preservação da vida? Nunca pensei nisso, mas de modo algum, balbuciou o homem que parecia ter ficado intelectualmente nu diante de Marco Polo, que em seguida lhe deu o golpe fatal. Se as células têm uma inteligência existencial inscrita no DNA, para lutar ou fugir de situações de risco, a mente humana tem muito mais. Católicos, protestantes, islamitas, budistas, judeus, brahmanistas não estão desperdiçando seu tempo ao terem uma religião, nem são incoerentes por usar a sua inteligência existencial para acreditar na comunicação do espetáculo da vida. Não pensei que... Então pense. Muito menos eu me sinto incoerente ao me atrever a pesquisar, sem viés religioso, a mente do homem que abalou o mundo, inclusive os mais ricos da história, sem derramar uma gota de sangue. Steve Bauman engoliu em seco. Nunca fora tão bombardeado em tão pouco tempo. De repente, um garoto se aproximou deles e deu um grande abraço em Marco Polo. Era um jovem árabe chamado Hansen, de 17 anos, que havia sofrido bullying na escola, pois tinha uma imensa mancha escura na face direita. Era um hemangioma, gerado por uma hipervascularização. Ele havia participado do debate em que Marco Polo comentara o padrão tirânico de beleza. Naquele dia, ao descer da montanha, Hansen foi falar com o psiquiatra. Suas palavras denunciavam uma profunda tristeza, mas o que Marco Polo ouviu o impactou. Eu me achava um monstro, doutor, disse Hansen. Tinha medo de me olhar no espelho. Marco Polo, na ocasião, lhe dissera: beleza está nos olhos de quem vê. Quero lhe agradecer por me encorajar a namorar a vida antes de namorar uma garota, disse o jovem. Hansen saíra dos escombros da emoção. Respirava com alívio. A pior solidão é que existe quando nós mesmos nos abandonamos, falou ele, repetindo uma frase que ouvira de Marco Polo. O pai de Hansen trabalhava no hotel em que Marco Polo estava hospedado. Queria saber quem era o psiquiatra que havia ajudado seu filho a ter um sorriso no rosto. Ao vê-lo, o pai também agradeceu. Passei noites em claro, chorando e procurando soluções para ajudar meu filho, mas era incapaz, disse com os olhos úmidos. Hoje, vendo-o com autoestima, acreditando na vida e tendo o desejo de fazer uma faculdade, vou às lágrimas novamente, mas de alegria. Muito obrigado. Hansen completou. Não sou belo como os modelos e os outros garotos, mas sou belo porque sou um ser humano. Estou namorando minha vida, comentou inteligentemente. Marco Polo sorriu e disse: eu sou um garimpeiro de ouro. Não crio ouro, apenas removo as pedras. Em seguida, pai e filho partiram. Stephen Bauman ficou impressionado com o que havia testemunhado. Sentiu as labaredas da emoção daqueles gestos. Convenceu-se mais ainda de que Marco Polo deveria falar para os bilionários. Espertíssimo, mudou de estratégia. Pense fora da caixa, Dr. Marco Polo.
Falar para líderes mundiais ajudaria a difundir as suas teses. Afinal de contas, o maior erro do cientista é se encastelar no templo das universidades. Marco Polo era sensível ao assunto e concordava que os cientistas deveriam interferir mais no teatro social em vez de ficar nos seus bastidores, salas de aulas, laboratórios. Mais maleável, pensou e indagou: terei liberdade plena para falar? Marco Polo sabia que poderia dizer palavras que estressariam mais os bilionários do que os aliviariam. Como enxerga as mazelas humanas com uma lupa, suas teses poderiam causar um terremoto em mentes enclausuradas pelo status social e pela conta bancária. Total, fale o que desejar, mesmo que os escandalize? Dr. Marco Polo, o senhor não conhece essa casta de seres humanos. Os homens e mulheres milionários são fora da curva e amam ansiosamente conhecer quem também é fora da curva. Eu lhe garanto, eles amam o diferente, são desesperados para se aventurar, são afoitos ao correr riscos, fissurados em investir em stand-ups. Nada do que falar os abalará. Esse homem não conhece você, disse Sofia depois que Steven Bauman se afastou. Ela sabia que Marco Polo aceitaria o convite. Era muito provável que o pensador da psiquiatria tumultuasse o ambiente. Nesse momento, o sol se levantava, deixando estrias douradas no horizonte. Sofia estava leve, feliz. Estar ao lado de Marco Polo era um convite a sair do cárcere da rotina. Estavam iniciando um romance. A ciência necessita da predição de fenômenos a partir de hipóteses para ter a validação. Mas a vida não é científica. A imprevisibilidade faz parte do seu dicionário. O casal de cientistas era um exemplo do imprevisível. Marco Polo fez uma rápida recordação da sua trajetória de vida. Sua história sempre fora pautada pela ousadia. Quando entrou na faculdade de medicina, já causou polêmicas. Na primeira aula de anatomia, demonstrou que não era um repetidor de dados, mas um pequeno pensador. Pensava fora da caixa. Questionou seu respeitadíssimo e rígido professor. Qual o nome das pessoas que vamos dissecar? Mas o professor detestava intervenções dos alunos enquanto expunha suas aulas. Num rompante de autoritarismo, disse: esses cadáveres não têm nome, são mendigos psicóticos, anônimos, sem família, achados na periferia das cidades. Porém, Marco Polo indagou corajoso: mas, professor, como posso dissecar artérias, nervos e músculo sem conhecer a história desses homens e mulheres, sem desvendar seus sonhos e pesadelos? O professor, em vez de aplaudir Marco Polo, quase o expulsou da sala. Elevou o tom de voz: você quer ser policial ou médico? Esses cadáveres não têm história, já disse e reitero. Se você não crê nas minhas palavras, vá procurar a identidade deles. Quem sabe você possa nos animar com suas histórias. Os alunos debocharam de Marco Polo. Instigado e desafiado, ele foi. Como um Indiana Jones da medicina, começou a procurar a identidade daqueles corpos sem vida. Fez uma árdua e surpreendente jornada. Depois de quase desistir, encontrou um mendigo que outrora fora um filósofo e notável professor universitário. Seu apelido era Falcão. Os surtos psicóticos levaram Falcão a ser expulso da universidade. Nas ruas, ele reescreveu a própria história. Ao encontrar Marco Polo, passou a ensinar filosofia e teses sociais ímpares. Marco Polo e Falcão se tornaram dois grandes amigos, fizeram viagens incríveis para dentro das próprias mentes. Zombavam de si mesmos, da loucura social e da hipocrisia da sociedade. Pouco a pouco, Marco Polo entendeu que as salas de anatomia das faculdades de medicina eram uma metáfora do fundo da humanidade. Éramos cada vez mais como aqueles corpos nus, inertes e sem identidade na sociedade consumista. Éramos tratados como meros números de cartão de crédito e passaporte.
não mais como seres humanos completos e complexos. Marco Polo se formou, tornou-se psiquiatra, produziu teorias, defendeu teses, escreveu livros, orientou alunos de pós-graduação, conseguiu reconhecimento internacional, mas, diferentemente de muitos que alcançaram a fama, desdenhava dela. Por isso, quase não dava entrevistas. Algumas pessoas indagavam: por que você não gosta de dar entrevistas? Ele respondia: porque a existência é brevíssima para se viver e longuíssima para se errar. E um dos erros mais estúpidos é querer ser o centro das atenções sociais. Dou algumas entrevistas, mas amo o anonimato. Porém, na era das redes sociais, era impossível passar despercebido, ainda mais sendo alguém com intelecto exploratório e emoção animadíssima em contribuir para a humanidade. De repente, Sofia indagou, tirando-o do seu transe. Marco Polo, você está bem? Ah, sim, me desculpe. Viajei no tempo quando você disse que Steve Baum não me conhecia. Surgiu um garçom trazendo um envelope numa bandeja. Senhor, um homem me pediu que lhe entregasse esta mensagem. Marco Polo achou estranho. Abriu o envelope. Nele havia um recado fatal. Cuidado, quem explora os solos pode encontrar bombas. Volte para os Estados Unidos, urgentemente, antes que alguma delas exploda. Quem entregou este envelope? Indagou ao garçom. Por acaso foi um hóspede? Não, senhor. Foi alguém que entrou rapidamente no hotel e me deu uma boa gorjeta. Saiu tão rápido como entrou. O que está escrito? Perguntou Sofia, vendo o semblante dele perder a tranquilidade. Ele lhe passou o bilhete, ela o leu e ficou tensa. Quem será, meu Deus, que o odeia tanto? Acalme-se, Sofia. Vamos acionar a polícia local. Eles tomarão providências. Estaria o pensador prestes a encontrar uma bomba soterrada nos solos rochosos da sociedade? Que bomba seria essa? Se explodisse, só restariam pedras sobre pedras?